Delante de tantas malas noticias que hoy nosotros escuchamos por medio de los medios de comunicación, yo quiero compartir con ustedes una palabra aquí en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, que narra la historia de dos personas que estaban camino a Emaús. Dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estava a 60 estadios de Jerusalém. E iam hablando entre si, eles iam conversando entre eles todas aquelas coisas que haviam acontecido. Sucedeu que mientras hablavam e discutiam entre si, Jesus se acercou e caminhava com eles. Muitas vezes, nós, em meio de las malas notícias, nos olvidamos que Jesucristo está em nosso meio, andando conosco. Aqui, os discípulos, esses dois, caminho de Emaús, eles estavam aflitos, afligidos, desanimados completamente, desesperançados, porque eles tinham a esperança de que Cristo era o Messias, mas de pronto, aquela pessoa que ele creia que era o Messias, havia morto. Era uma mala notícia para eles de que Cristo, ou o que eles pensavam que era, estava morto. E agora, caminho de Emaús, vão falando entre si sobre essas malas notícias, o que havia acontecido, quando de pronto Jesus estava caminhando junto com eles. O que acontece com nós outros pode acontecer também assim. Estamos aí em meio de tantas malas notícias e nos olvidamos que Cristo está conosco, a nosso lado. Não te olvides. Mira o que diz: mas os olhos de eles estavam velados para que não lhe conhecessem. Quantas coisas às vezes nos chegam dia a dia para não reconhecer, não se percatar que Cristo está a tu lado. E diz assim, mira, versículo 17: e lhes digo: que pláticas são estas que tenéis entre vosotros mientras caminais? E por que estáis tristes? Por que te encuentras tristes? De que conversam ustedes? Que estão platicando ustedes? Que estão conversando ustedes? E aí então, em versículo 18, respondendo um deles, que se chama Cleofas, lhe digo: ¿eres tú el único forasteiro em Jerusalém que não ha sabido as coisas que em ella aconteceu? Ou seja, ¿eres tú el único que não sabe as novas notícias que há? ¿Eres tú el único que não sabe de las últimas coisas que estão acontecendo? Las últimas notícias? E logo sigue falando. Versículo 19. Jesus lhes perguntou: que coisas? Que notícias? E eles lhe disseram: de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras delante de Deus e de todo o povo, e como lhe entregaram os principais sacerdotes e nossos governantes a sentença de morte, e o crucificaram. Versículo 21. Pero nosotros esperamos que ele era o que iba de redimir a Israel. Nós esperávamos que ele era o que iba a redimir a Israel. Sabes, Jesus se apresentou em meio deles, estavam caminhando eles, charlando sobre assuntos muito negativos. E de pronto Jesus se apresenta aí, andando junto com eles, e pergunta: que estão conversando vocês? Que notícias são estas? E eles então lhe respondem a Jesus: acaso tu eres o único que não sabe as últimas notícias? E Jesus: pero que últimas notícias são estas? E eles começam a contar: aquele Jesus Nazareno, varão profeta, nós outros esperamos que ele era e que ia redimir a Israel, pero lo mataram. Chegaram à aldeia de Emaús e Jesus, isso como se fora mais lejos. Então os dois discípulos lhe disseram: quédese com nós, porque já é tarde, já está oscurecendo. E Jesus se quedou com eles à la mesa, aí estando para comer, partiu o pão e lhe deu a eles, depois de bendecê-lo. E logo, depois desse acto, diz a Bíblia que os olhos de eles se abrem
e reconhecem a Jesus. Pero quando mira, se dão conta que já não estava mais, Jesus desapareceu. E eles começam a falar entre si, acaso nosso coração não ardia quando Ele nos falava em caminho e como abria as escrituras para nós. E saíram correndo e foram contar a los 11 apóstolos que havia se encontrado com Jesus Cristo e que Ele havia ressuscitado de los muertos. Sabe, os discípulos em verdade estavam atrasados nas notícias. Eles pensavam que estavam tendo as últimas notícias, que era o dueño da verdade. Pero a última palavra que tem é Deus. A última notícia para tu vida que tem é Deus. Sabe que os discípulos estavam todavia em passado, pero Deus, Ele renueva todas as coisas. E essa é a palavra de Deus para ti hoje. Já não te aferre mais às malas notícias do passado, porque Deus tem boas notícias para ti. E então diz a Bíblia que Jesus Cristo começou em verdade a falar com eles, insensato de coração. Ustedes em verdade estão atrasados. As últimas notícias não são estas. As últimas notícias é que o Cristo ressuscitou de los muertos e que está vivo. Essa é a boa notícia de que o Cristo, o Hijo del Deus viviente, al terceiro dia ressuscitou de los muertos. Não permita, mis hermanos, hermanos, que as malas notícias te venham a abalar o coração, trazer tristeza a tu vida. Deja que Deus tenha a última palavra para ti. A última notícia que tem para tu vida é Deus. Em meio dessa calamidade, em meio desses problemas que estamos enfrentando devido a essas enfermidades que vêm, pero sabe que? Cristo é o que tem a última palavra e Ele tem boas notícias para ti. Ele está contigo, Ele está andando em caminho contigo. Não permita que nada venga a distrair tua atenção e hacer-te olvidar de que em verdade Cristo está contigo em todo o caminho. Espero que esta palavra seja de grande bendição para tu vida, não olvidando que hoje, martes, é nosso dia de oração e faltam poucos minutos para começar nossa oração de las 8. Deus bendiga a todos vocês.